Boa noite. Olá, boa noite. Ex-presidente da Eletronuclear é preso. Investigação da PF aponta 48 milhões de reais em propinas na obra de Angra 3. Dilma envia depoimento por escrito à comissão do impeachment e se declara vítima de farsa jurídica e política. Tribunal Federal manda soltar o empresário Ronan Maria Pinto. Ele ficará em prisão domiciliar e com tornozeleira. Em outra decisão, Justiça anula a prisão domiciliar do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e do empresário Carlinhos Cachoeira. Eles continuam presos em Bangu. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Brasil, o professor gasta em média 20% do tempo com disciplina na sala de aula. Isso é muito tempo perdido. Como atleta, eu aprendi que temos que aproveitar ao máximo os treinos, porque cada minuto é muito importante. Quando eu calço a sapatilha, é para me concentrar e treinar mais forte. Na sua escola não pode ser diferente. Respeite seus professores. São eles que vão te ajudar a ser um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Todo Seu de hoje. Nós vamos conhecer a história de vida do Padre Alcides, que superou um grave acidente de carro antes de entrar para a igreja. Tem De Olho na TV, com Zé Armando Vanucci. E um musical com uma bonitinha que arrasa desde pequena. Eu adoro. Patrícia Marques. É hoje, 10h30 da noite. Claro que eu estou te esperando. As investigações do mega assalto a uma empresa de transporte de valores de Ribeirão Preto. E governador Geraldo Alckmin diz que as companhias não podem manter fortunas sem reforço na segurança. A polícia estima que tenham sido roubados 60 milhões de reais, informação não confirmada pela Prosegur. No assalto que aconteceu na madrugada de terça, 20 homens invadiram o prédio da transportadora, explodiram parte do edifício e fugiram após entrarem em confronto com a polícia. Na fuga, eles mataram um policial rodoviário. Um homem que foi usado como escudo na ação morreu hoje. Segundo os investigadores, mais de 1.000 tiros de fuzil foram disparados em 40 minutos. A ação assustou os moradores. Isso aqui tá parecendo guerra. Mas não é guerra não, é Ribeirão Preto. Alckmin afirmou que é atribuição da Polícia Federal credenciar e fiscalizar os aparelhos de segurança que as empresas de transporte devem ter. Ele disse que as companhias devem ter um esquema de segurança especial para não expor a comunidade a risco. As entidades de segurança, transportadoras de segurança, não podem ter fortunas verdadeiras de dinheiros em local que não tenha uma super segurança. 2 operários morreram hoje na zona oeste de São Paulo depois que um andaime suspenso desabou do 13º andar de um prédio em construção. O acidente aconteceu por volta da 1 da tarde. Um balancim, que é uma espécie de andaime suspenso por cabos, desabou com um operário do 13º andar deste prédio em construção em Pinheiros e caiu sobre um outro operário que estava almoçando no térreo. Os 2 morreram. Testemunhas disseram que no momento do acidente ventava bastante, mas ainda não se sabe se a ventania tem relação com a queda. As causas estão sendo investigadas. Continuam os trabalhos da CPI do Teatro Municipal na Câmara aqui de São Paulo. Hoje, quem depôs a comissão foi o secretário de Comunicação da gestão Haddad. Esta foi a 4ª sessão da CPI que investiga um rombo nas contas do Teatro Municipal, estimado em 15 milhões de reais. Hoje, o secretário de Comunicação da Prefeitura, Núncio Filho, foi ouvido pelos vereadores. Ele negou qualquer participação em esquema de corrupção e disse que também não participa de nenhuma decisão do Teatro Municipal. Eu nunca tive ingerência, nunca tive
nenhum tipo nem cabe à minha secretaria esse papel. O que cabe à minha secretaria, como eu lhe informei, e está aqui o secretário Jatene, que foi meu secretário, sabe disso, era orientar as diretrizes de comunicação de cada secretaria e de cada autarquia, entre elas a Fundação Teatro Municipal. O maestro John Nashley e a esposa dele também eram esperados, mas não compareceram. Na semana passada, a CPI ouviu os dois principais acusados nas fraudes. William Naked, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, e José Luiz Erenza, ex-diretor do Teatro Municipal. As reuniões foram a portas fechadas. No final da sessão de hoje, os membros da CPI encaminharam uma representação ao Ministério Público, pedindo que o órgão investigue se o secretário municipal de comunicação cometeu improbidade administrativa. O Ministério Público de São Paulo arquivou a investigação contra o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Antônio Donato, do PT. Em 2013, ele foi acusado de receber propina de fiscais da prefeitura envolvidos na máfia do ISS. Na época, Donato era secretário de governo do prefeito Fernando Haddad. Após a denúncia, ele deixou o cargo e voltou para a Câmara. Para os promotores, não há provas de enriquecimento ilícito, já que Donato provou que seu patrimônio era compatível com a renda dele. Relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados recomenda que seja refeita no Conselho de Ética a votação que propôs a cassação de Eduardo Cunha. Segundo o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS e aliado de Cunha, a votação ocorreu de forma não prevista no regimento da Câmara. Na ocasião, os deputados foram chamados um a um pelo nome. Segundo o relator, a votação deveria ter sido pelo painel eletrônico. Estou absolutamente tranquilo com minha consciência e com a certeza do dever cumprido. Quero frisar, com letras maiúsculas e garrafais, que não se trata aqui de julgar se o senhor deputado Eduardo Cunha é culpado ou não, se possui conta no exterior ou se recebeu vantagem devida. Isto foi tarefa do honroso Conselho de Ética. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, rebateu. Disse que a votação nominal foi feita a pedido dos deputados. Em seu recurso à CCJ, Eduardo Cunha questionou diversos pontos que considera erros de procedimento na tramitação do processo no Conselho de Ética. Pelo regimento, a CCJ não pode anular o resultado da votação do Conselho de Ética, mas pode apontar erros no processo e pedir que essas etapas sejam refeitas. O relatório de Ronaldo Fonseca será votado na segunda-feira. Se for aprovado, a votação do Conselho de Ética terá de ser refeita. Se for rejeitado, a proposta de cassação de Cunha segue para o plenário, que só deve decidir em agosto após o recesso. Eduardo Cunha é acusado de quebra de decoro por ter mentido à CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior. Em depoimento por escrito enviado à Comissão Especial do Impeachment no Senado, a presidente afastada Dilma Rousseff diz ser vítima de farsa jurídica e política. A carta foi lida pelo advogado e ex-ministro de Dilma, José Eduardo Cardoso. A petista não era obrigada a comparecer. Ela disse que está avaliando fazer sua defesa no plenário do Senado num outro momento. O destino sempre me reservou grandes desafios. Alguns pareciam intransponíveis, mas eu consegui vencê-los. Já sofri a dor indizível da tortura. Já passei pela dor aflitiva da doença e hoje sofro a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói nesse momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Dilma disse estar convicta de que seu afastamento é motivado por forças políticas que querem interromper as investigações da Operação Lava Jato e pelo inconformismo da oposição com o resultado das eleições presidenciais de 2014. A petista reconhece ter cometido erros de natureza pessoal e política, mas afirma que nunca foi desonesta. Todavia, dentre estes erros, posso afirmar em alto e bom som, jamais se encontrará na minha trajetória de vida a desonestidade, a covardia ou a traição. Jamais desviei um único centavo do patrimônio público para meu enriquecimento pessoal ou de terceiros. Jamais fugi de nenhuma luta, por mais difícil que fosse, por
covardia e jamais trair minhas crenças, minhas convicções ou meus companheiros em horas difíceis. No texto, Dilma afirma ainda que as acusações que pesam contra ela, referentes aos decretos de crédito suplementar e às pedaladas fiscais, representam procedimentos rotineiros que também foram adotados por outros presidentes. Os senadores pró-impeachment reclamaram da ausência de Dilma na comissão. Que não comparece a essa sessão por uma razão simples, porque ela não conseguiria responder, por exemplo, a uma pergunta: a senhora mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? Seria feita essa pergunta, pura e simples, e ela não teria capacidade de responder, nem esta nem outras indagações seriam feitas. Portanto, ela não veio porque não tem condições de vir. Os aliados da petista a defenderam. Mas aqui não estamos discutindo critérios jurídicos, só políticos. Nessa comissão não está analisando isso. E para nós é um jogo de cartas marcadas. Para que trazer a presidenta Dilma aqui? Qual o voto que ele ia convencer aqui nessa situação? O relatório do senador tucano Antônio Anastasia será lido no dia 2 de agosto. A votação final do processo no plenário do Senado só deve ocorrer no fim do mês que vem, após as Olimpíadas. Justiça Federal anula a prisão domiciliar do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e do empresário Carlinhos Cachoeira. Com a decisão, eles vão continuar presos na penitenciária Bangu 8, no Rio de Janeiro. O desembargador Paulo Espírito Santo, do Tribunal Regional Federal, reconsiderou a decisão do seu antecessor no caso, o desembargador Antônio Ivan Atier. Na sexta-feira passada, Atier havia convertido a prisão preventiva em domiciliar de Cachoeira, Cavendish e outros 3 presos na Operação Saqueador, que investiga o desvio de 370 milhões de reais em contratos de obras públicas. O desembargador Paulo Espírito Santo destacou que há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes denunciados e que a medida é necessária para garantir a ordem pública. Com a nova decisão, os acusados vão continuar presos no complexo penitenciário de Bangu 8, onde aguardavam a chegada de tornozeleiras eletrônicas para cumprir prisão em casa. Ontem, o desembargador Ivan Atier deixou a investigação. Ele se declarou impedido para atuar nos casos que envolvem Fernando Cavendish, porque já foi defendido pelo mesmo escritório de advocacia que atua em favor do empresário. Polícia Federal deflagra a Operação Pripyat, um desdobramento da Lava Jato. O ex-presidente da Eletronuclear foi preso e o atual presidente da estatal afastado do cargo. Segundo a Polícia Federal, esta fase visa desmantelar uma quadrilha que atuava na Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, responsável pela geração de energia nuclear. No Rio de Janeiro, o principal alvo da operação foi o vice-almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da estatal, que cumpria a prisão domiciliar e foi detido hoje, acusado de cobrar 12 milhões de reais em propina. Ele já é réu no processo do Eletrolão, acusado de receber 4,5 milhões de propina das obras da usina nuclear de Angra 3. Já o atual presidente da subsidiária, Pedro Diniz Figueiredo, foi afastado do cargo por determinação judicial. Em Porto Alegre, os agentes cumpriram mandados de condução coercitiva e levaram o engenheiro Walter Cardeal para prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal. Mas ele permaneceu em silêncio. Cardeal foi diretor da Eletrobras. Os investigados são suspeitos dos crimes de corrupção, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os investigadores afirmaram que a quadrilha movimentou até 48 milhões de reais em propinas pagas pela Andrade Gutierrez na construção de Angra 3. A obra custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pripyat é o nome de uma cidade fantasma ucraniana que foi esvaziada após o acidente nuclear de Chernobyl. Em nota, a Eletrobras afirma que tomou conhecimento pela imprensa da operação e que está se informando sobre o episódio, mas destaca que vai manter o mercado e seus acionistas informados. Já a Eletronuclear diz que não vai se pronunciar. O Jornal da Gazeta, edição das 10, não conseguiu contato com a defesa dos investigados.
O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar um dos 9 inquéritos sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros, na Operação Lava Jato. Nesse caso, Renan era suspeito de ter sido beneficiado num acordo entre a Petrobras e um sindicato de práticos que manobram navios na entrada dos portos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que havia pedido o inquérito, propôs o arquivamento. Segundo ele, não foram encontrados elementos concretos de envolvimento de Renan. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Comparar e vasculhar manchetes pode ser caminho eficaz para se entender cenários, para se perceber pelo destaque ou omissão dada aos fatos, os interesses em jogo. Manchete principal da Folha na terça-feira. Segurança no Rio é horrível, diz pais há um mês dos Jogos. Manchete do Globo, no mesmo dia, assunto e personagem. Eduardo Paes afirma que segurança não será problema na Olimpíada. Manchete no site G1 da Globo nesta quarta. Não vai faltar segurança nas Olimpíadas, diz ministro da Defesa. No Rio, veículo da Força Nacional levou tiro ao passar pela Avenida Brasil. Ainda o G1 nesta quarta. Temer diz que risco de zika no Rio é quase inexistente. O Rio tem pelo menos 47 casos de bebês com microcefalia associada à zika. Em maio, o Rio era líder da zika no país, com quadro provável em 26 mil pacientes. Manchete da Folha na manhã desta quarta. General que defende golpe de 64 é indicado à FUNAI. General da Reserva, Roberto Peternelli, foi indicado pelo PSC, partido de Bolsonaro e Feliciano. Tarde desta quarta, índios protestam contra a possível indicação de militar para a FUNAI. Últimos dias e semanas, Brasil afora. Menor é morto pela polícia. A Unicef estima que o Brasil pode registrar 42 mil assassinatos de menores entre 2013 e 2019. Mônica Bergamo informa. Citações a Aécio Neves têm sido feitas com prazer pelos delatores da OAS e Odebrecht. Aécio embarcou com ruas da direita após a eleição e, para os empreiteiros, ele colocou fogo na Lava Jato. Serra também tem sido citado pelos empreiteiros nas delações, relata Bergamo. Mas delações com constrangimento por ser Pedro Novis, ex-presidente da Odebrecht, amigo de Serra. Por fim, mas não por último, relator cita traição e quer anular a votação contra Eduardo Cunha. Boa noite. Tribunal Regional Federal da 4ª Região manda soltar o empresário Ronan Maria Pinto. Além de pagar fiança de R$1 milhão, ele terá de usar tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada por unanimidade pelos desembargadores que acolheram o pedido de habeas corpus da defesa. Ronan Maria Pinto foi preso na Operação Carbono 14, desdobramento da Lava Jato. Ele foi detido no começo de abril. A pedido do Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro, que conduz as ações da Lava Jato na primeira instância, converteu a prisão de Ronan, que era temporária, em preventiva. Ronan é investigado por ser o destinatário de um empréstimo fraudulento que envolve o Banco Chain e o pecuarista José Carlos Bunlai. Ele teria recebido dinheiro para se manter calado sobre a corrupção na Prefeitura de Santo André, na gestão Celso Daniel, que foi morto em 2002. Ronan nega as acusações. Presidente interino Michel Temer tem sua primeira derrota no plenário da Câmara. Agora à noite, os deputados rejeitaram o pedido do governo para votar em caráter de urgência o projeto de lei que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. Isso levaria o texto direto para a votação em plenário, sem precisar passar pelas comissões, o que não aconteceu. O projeto é fruto de um acordo entre o governo federal e os governadores e, entre outras coisas, determina o alongamento da dívida dos estados com a União. Número de mortes por H1N1 sobe mais uma vez. A maioria dos casos aconteceu no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde divulgou nesta tarde um novo balanço da doença. Neste ano, até o dia 25 de junho, foram notificados no Brasil mais de 6.500 casos de H1N1. No período, 1.233 pessoas morreram, o que significa um acréscimo de 112 novas mortes em uma semana, na comparação com o boletim anterior. A maior parte das mortes ocorreu no estado de São Paulo, que concentra 42% do total de casos, com 517 óbitos. Neste hospital, na capital paulista,
O movimento de pacientes com sintomas de gripe caiu pela metade desde o fim do verão, quando o pronto-socorro ficou lotado. É que neste ano o vírus chegou mais cedo que o esperado. Geralmente, o aumento do número de casos ocorre no início do inverno. Mesmo assim, 50 pessoas são atendidas aqui por dia com sintomas de gripe. A maior parte diagnosticada como H1N1. E cerca de 10% dos casos acabam evoluindo com algum tipo de complicação. Essa infectologista explica que os sintomas são parecidos com o de uma gripe comum, só que mais fortes. Porém, alguns sinais servem de alerta. Uma prostração muito grande, nos idosos e nas crianças é importante prestar atenção em sonolência, dificuldade para respirar, falta de ar, cansaço excessivo, são sinais de alerta que devem levar o indivíduo a procurar um serviço de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, quase 50 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe neste ano. Mas além da vacina, alguns cuidados podem ajudar na prevenção. Eu tenho que evitar lugares com aglomeração de pessoas, lugares muito fechados, permitir sempre a circulação do ar. É importante também cobrir o nariz e a boca quando for tossir ou espirrar, preferencialmente com um lenço de papel descartável. Se não tiver o lenço de papel descartável disponível naquele momento, cobrir com o antebraço. Falar agora de economia. A caderneta de poupança tem o pior semestre desde 1995, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central. A aplicação tem registrado retirada expressiva de recursos desde o início do ano passado. De janeiro a junho deste ano, os saques na mais tradicional modalidade de investimentos do brasileiro superaram os depósitos em pouco mais de 42 bilhões e meio de reais. Com taxas de juros e inflação altas, outras aplicações se tornaram mais atrativas. Crise e desemprego também afetaram a capacidade de poupar dos brasileiros, que viram ficar mais frequente a necessidade de saques para pagamento de dívidas. 7 pessoas são presas na Operação Game Over da Polícia Civil, que investiga fraudes em resultados de jogos de futebol em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. O objetivo da Operação Game Over é desarticular um grupo que alterava resultados de partidas de futebol da 2ª e 3ª divisões de São Paulo e das séries principais do Norte e Nordeste. Eles compravam treinadores e atletas para manipular os resultados. Entre os presos está Carlos Luna, ex-goleiro do América de São José do Rio Preto, no interior paulista. Ele nega envolvimento no esquema. A investigação durou 5 meses e apurou que o placar era manipulado para beneficiar apostadores asiáticos que agiam pela internet. Ao todo, foram expedidos 10 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão. Justiça da Espanha condena Lionel Messi e o pai dele, Jorge, a 21 meses de prisão por fraude fiscal. Ele não vai para a cadeia e o Barcelona saiu em defesa de seu astro. Messi foi condenado a 21 meses de prisão e multado em 2 milhões de euros por um tribunal de Barcelona e é considerado culpado de 3 acusações de fraude fiscal. O pai do jogador recebeu a mesma pena de prisão e multa de 1,5 milhão de euros. Eles sonegaram mais de 4 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais em impostos sobre direitos de imagem entre 2007 e 2009, por meio de uma rede de empresas em paraísos fiscais. Pela lei espanhola, uma sentença de prisão inferior a 2 anos por crimes não violentos pode ser cumprida sob liberdade condicional e ainda cabe recurso contra a sentença junto à Suprema Corte da Espanha. O Barcelona emitiu comunicado em defesa do jogador, afirmando que ele já teve a situação regularizada com a Justiça e não tem responsabilidade penal. E o campeão paraolímpico sul-africano Oscar Pistorius é condenado pelo assassinato da namorada. Ele deve pegar uma pena de 6 anos de prisão. A punição mínima prevista para homicídio na África do Sul é de 15 anos. Mas a juíza de Pretória considerou que Oscar Pistorius não é uma pessoa violenta e anunciou a pena de 6 anos. Ela citou fatores atenuantes, como a vulnerabilidade, porque ele não estava usando as próteses no momento do crime, e ainda disse que ele é um herói caído, que perdeu a carreira e a paz.
Um dos advogados anunciou que ele não vai recorrer e deve pedir liberdade condicional quando cumprir 2/3 da pena. Em dezembro, Pistorius foi considerado culpado por um tribunal de apelações pelo assassinato da namorada Riva Steenkamp em fevereiro de 2013. Ele recebeu uma sentença de 5 anos por homicídio culposo sem a intenção de matar. Ficou preso 1 ano e foi liberado das grades em outubro para cumprir a sentença em prisão domiciliar. Justiça da Argentina determina embargo de todos os bens da ex-presidente Cristina Kirchner. Ela é investigada por supostas irregularidades em operações do Banco Central feitas durante seu mandato. A medida cautelar afeta todos os bens móveis e imóveis e impede que eles sejam vendidos ou hipotecados. Cristina Kirchner teria causado um prejuízo à Argentina no valor de 27 bilhões de pesos, o equivalente a 7 bilhões de reais. A ex-chefe de Estado é investigada por suposta associação ilícita em operações de venda de dólar futuro por meio do Banco Central. O juiz federal Cláudio Bonadio determinou essa medida no momento em que Kirchner compareceu ao Tribunal Federal para ser notificada sobre o que está sendo processada. Ao sair da audiência, a ex-presidente criticou a decisão e acusou o magistrado de agir de forma criminosa. Kirchner confirmou que fez compra de dólares após o fim de uma série de restrições à compra da moeda estabelecidas pelo governo dela própria em 2011 e que foi promovido pelo atual governo de Maurício Macri. Cristina disse que dolarizou as poupanças dela porque não sabia o que seria feito da economia do país. Em maio, o mesmo juiz já havia ordenado o embargo de parte dos bens de Cristina. Segundo o juiz, as operações do Banco Central, que levaram a um enorme prejuízo em 2015, não poderiam ter sido concretizadas sem o aval do Ministério da Fazenda e do Executivo. Por conta disso, além de Cristina, viraram réus também o ex-ministro da Economia, Axel Kicillof, hoje deputado, e o então chefe do Banco Central, Alejandro Vanoli, além de outras 12 pessoas, todos funcionários ligados ao antigo governo. Em meio ao processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia e a mudança na chefia do governo, o Reino Unido é abalado por mais uma polêmica. Pois é, um inquérito sobre a guerra do Iraque critica o ex-primeiro-ministro Tony Blair por ter invadido o país prematuramente. Blair assumiu toda a responsabilidade pela ação. O relatório foi divulgado 7 anos depois da instauração do inquérito. O documento afirma que não havia ameaça iminente de Saddam Hussein em março de 2003. O texto diz que o Reino Unido se aliou aos Estados Unidos sem ter esgotado as opções pacíficas, subestimou as consequências da invasão e seu planejamento foi totalmente inadequado. O relatório não apresentou nenhuma prova de ilegalidade ou enganação. O trabalhista Tony Blair, que foi primeiro-ministro entre 1997 e 2007, assumiu toda a responsabilidade por qualquer erro. Ele disse que não mentiu e agiu de boa fé, acreditando ser o melhor para o Reino Unido. Expressou pesar e arrependimento e pediu perdão pelas consequências da invasão. O atual primeiro-ministro conservador, David Cameron, declarou que todos os partidos, inclusive o dele, votaram a favor da invasão e devem assumir a responsabilidade juntos. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você também, Gabriel. Para você também, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenham uma boa noite e fiquem agora com Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Daqui a pouco, 11h30 da noite, em A Noite Convida, Paula Vilhena bate um papo com o youtuber Cauê Moura. Assista agora, Todo Seu.